Oi, meus amores do quinto ano! Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim! Eita, que eu estou com muitas saudades de vocês! Quero tanto dar um abraço em cada um. Estou percebendo que tem vários alunos engajados, viu? Olha só, o Enzo tá de parabéns, o Zeilson, o Miqueias, parabéns para vocês, viu, gente? Que estão mandando as atividades, que estão fazendo tudo direitinho. Por isso, como vocês estão dando um show, eu quero mandar um beijo para vocês. Depois desses beijinhos especiais para os meus queridos alunos, vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre verbos e advérbios. Esses conteúdos já foram trabalhados por vocês lá no quarto ano e também durante esse ano já abordamos em alguns momentos esses conteúdos aqui. Até porque os verbos e os advérbios, eles estão presentes na nossa vida, não tem como deixá-los para lá. Por isso nós vamos revisar. Quem tinha aquela dúvida sobre verbos e advérbios, vai tirar a dúvida agora, vai relembrar o conteúdo e vai registrar na cabecinha, tá bom? Então, vamos relembrar novamente o conceito de verbos. Nós sabemos que os verbos atribuem estado aos seres. Isso é fato já, não é? Todo mundo já sabe. O verbo, ele pode indicar um estado. Ele também expressa ação. Por isso, sempre quando eu vou falar algo que alguém fez ou que eu fiz, algo que foi realizado, eu estou falando de uma ação, como por exemplo, pular, cantar, falar. Tudo isso indica ação. E os verbos também indicam fenômeno da natureza. Esse conteúdinho aqui vocês já sabem todas essas informações, não é? E aí nós também já sabemos que os verbos possuem tempos verbais. Esses tempos são o presente, que é o que acontece agora, o hoje, o já. Este momento é o presente. E aí nós temos também o passado, que é o que já aconteceu, e temos também o futuro, que é o que ainda vai acontecer. E em cada tempo verbal, nós temos terminações verbais diferentes. Vamos escolher o exemplo do verbo cantar. O verbo cantar, quando ele está lá no dicionário, que é o que eu vou já explicar para vocês também, ele está no infinitivo, porque ele termina em R. Ele está lá no dicionário como verbete, por isso ele fica cantar com R no final, ou seja, está no infinitivo. Agora, quando eu vou conjugar esse verbo, de acordo com as minhas pessoas verbais, pessoas gramaticais, eu vou flexionar esse verbo. Flexionar é modificar de acordo com o tempo verbal e com a pessoa gramatical. Aí vamos falar eu canto. Quando eu falo eu canto, eu estou usando o tempo verbal presente. Pessoa gramatical eu, o tempo verbal presente. Quando eu falo eu cantei, eu estou utilizando o passado. Então, a pessoa gramatical é a mesma, eu, porém o tempo verbal é outro, é no passado, é algo que já aconteceu. E eu também posso falar eu cantarei, que já é um verbo no futuro. Vejam que cada terminação desse verbo modifica-se, ela vai se alterando. Por isso que nós chamamos de flexão verbal, porque uma coisa flexível é algo que pode ser mutável, é algo que eu posso alterar. Tá bom? Então agora vamos falar um pouquinho sobre os verbos no infinitivo. A forma como o verbo aparece no verbete de um dicionário é chamada de infinitivo. São sempre terminadas em R. E aí nós temos os verbos infinitivos terminados em AR, ER e IR. Por exemplo, cantar, terminado em AR, sentir, terminado em IR, e fazer, terminado em ER, tá bom? Então, nós temos essas três terminações, ok? Aí, vamos olhar alguns exemplos de verbos no infinitivo. Nós temos começar, tocar, soprar, fazer, saber, colorir. Todos esses verbos estão no infinitivo. Então, esclarecido todo esse assunto sobre verbos, os tempos verbais e os verbos no infinitivo, ok? Só para relembrar para vocês, é uma revisão bem rápida.
Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os advérbios. Eita, será que o quinto ano lembra o que é advérbio? Vamos descobrir agora. Vocês sabiam que os advérbios, eles constituem uma classe gramatical? Quando nós falamos de classe gramatical, a gente lembra que tem várias coisinhas, vários nomezinhos que estão lá guardados na cabecinha de vocês, que vocês vão lembrar agora. Então, nós temos a classe dos adjetivos, que são palavras que caracterizam os seres. A classe dos substantivos, que são palavras que nomeiam os seres. A classe dos verbos, que já eu expliquei para vocês, que indicam ação, estado, fenômeno da natureza. E temos também a classe dos advérbios. E essa classe gramatical dos advérbios possui a função de acrescentar sentido aos verbos, aos adjetivos e a outros advérbios. Então vejam que o advérbio, ele complementa outras classes gramaticais e outros advérbios também. Meus amores, é importante nós lembrarmos que os advérbios, eles possuem classificações. Eles podem ser de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de negação, afirmação ou dúvida. Acompanhem esse conteúdo na apostila de vocês, nas páginas 63 e 64. Então, eles podem representar todas essas sensações aqui, todas essas indicações, seja modo, tempo, lugar, entre outros. Vamos agora analisar de um por um. Nós temos os advérbios de lugar. Eles são palavras que indicam a localização. Vamos ver alguns termos mais comuns? Nós temos as palavras aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, fora, dentro, entre outros. Todas essas palavrinhas, elas indicam a localização, porque alguém pode estar aqui ou lá. Então, vocês estão entendendo essa relação? Vamos analisar alguns exemplos. Meu amigo mora longe. Você pode vir aqui. O lugar fica atrás dessa casa. Vejam que todas essas palavras, elas indicam localização. Agora, o próximo advérbio. O advérbio de tempo. Ele expressa tempo. As palavrinhas mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo ou tarde, entre outros. Então, ele sempre vai dar uma ideia de tempo. Vejam alguns exemplos. Eu cheguei depois. Nós fomos ontem. O evento acabará cedo. Vejam que todas essas palavras grifadas são advérbios de tempo. Agora vamos falar sobre os advérbios de modo. Quando eu falo de modo, eu estou me referindo a como algo foi feito, qual foi o modo realizado. Então, olha só, são palavras que ajudam a entender o modo como algo ocorre. Algumas palavrinhas comuns: bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, entre outras palavras. Vamos para os exemplos? Você acabou rapidamente. Tudo ficará melhor. Eu acredito nisso, viu? Vocês escrevem perfeitamente. Olha, quem ainda não está escrevendo perfeitamente, vamos aprender a escrever perfeitamente, tá bom? Agora vamos para os advérbios de intensidade. Eles indicam a intensidade daquilo que aconteceu. Se é uma intensidade grande ou pouca, vocês estão compreendendo? Algumas palavras são muito, ou pouco, ou demais, bastante, mais ou menos, entre outras. Você quer mais suco? Vejam que o mais representa uma maior intensidade. Próxima. Façam menos barulho. Vejam que o menos indica uma intensidade menor, pouca intensidade. Então, todas essas palavrinhas são advérbios de intensidade.
Agora vamos para os advérbios de afirmação, gente. São palavras que possuem sentido de afirmação. Então, eles afirmam alguns exemplos. Sim, certamente, realmente, entre outros. Exemplos. O jurado criticou positivamente nosso trabalho. Ou eu certamente tirarei férias em breve. No caso, nossas férias já passaram, não é? Agora é estudar. Agora, os advérbios de negação. Como os de afirmação eles afirmam, os de negação eles negam. Vejam alguns exemplos. Não, nunca, jamais, entre outros. Exemplos. Não fizeram questão da nossa presença. Veja que o não está ali bem grande, bem grifadinho. Cláudio jamais faria uma coisa assim. Então, vejam que o não e o jamais indicam negação. E temos também os advérbios de dúvida. São palavras que dão a ideia de dúvida, como o próprio nome já diz. Os advérbios mais comuns são talvez, provavelmente, eventualmente, porventura, entre outros. Eles são usados quando você não tem certeza daquilo que está falando. Então, provavelmente sairemos ao anoitecer. Eu não tenho certeza se vou ou não, mas provavelmente, ok? Talvez essa não seja a melhor escolha. Veja que esse talvez ele indica uma dúvida, não há certeza. Se tivesse a palavra certeza aqui, já não seria mais dúvida, seria afirmação. E agora, para finalizar a nossa aula, que eu sei que foi rápida, mas é uma revisão, gente. Eu sei que foi útil para vocês recordarem desse conteúdo. E para fixar melhor ainda, é preciso responder a atividade, páginas 61 até a 65. Então, beijinhos e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau!